Olá, meu povo que quer engravidar. Mais um vídeo do nosso desafio 180 dias. Como vocês já sabem, são postagens diárias com muito conteúdo para ajudar você a chegar ao seu tão sonhado positivo. Nesse vídeo de hoje eu queria lhe dizer uma coisa, mas não se choque com aquilo que você vai escutar agora, porque eu vou explicar o porquê eu vou estar falando isso para você. Pode ficar ruim antes de melhorar. O que é que essa frase significa para você? O que é que essa frase lhe diz? E deixa eu lhe dizer uma coisa. A partir do momento em que a gente decide e a gente quer utilizar um método natural, e aqui eu vou falar especificamente, como sempre, porque é a nossa experiência, é aquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Quando você decide, por exemplo, utilizar o método de ovulação Millis, no começo pode até parecer ruim, antes de ficar bom, antes de melhorar. Mas na nossa vida, tudo desde a nossa infância, se a gente for pegar e refletir, muitas coisas elas ficam ruins antes de melhorarem. E na verdade eu nem colocaria ruim de fato, mas elas se tornam mais dificultosas antes de ficarem melhores e boas. Um bebê, quando ele vai começar a andar, quando ele inicia esse processo de iniciar a sua caminhada, né, de iniciar os primeiros passos, fica ruim para ele. Até ele conseguir, ele começa engatinhando primeiro, depois ele se levanta. E aí ele começa a dar as primeiras passadas e ele cai muito para ele aprender a se equilibrar, ficar de pé e aí começar a caminhar e depois correr. E fica muito bom para ele depois que ele entende. E é como se ele vivesse, né, a criança, ela começa a viver essa liberdade de poder correr, de poder andar simplesmente sem cair. E aquilo se torna rotina na vida dela e ela esquece a dificuldade que ela passou no começo, porque aquilo que no começo estava ruim ficou muito bom depois. Quando a gente vai iniciar nosso processo de começar a aprender a andar de bicicleta, eu não sei como foi com você, mas comigo, como eu iniciei, eu tinha bicicleta bem pequena, acho que eu tinha aí por volta dos meus 4, 5 anos, acho que por aí. E aí eu iniciei, meu pai, né, decidiu tirar as rodinhas da nossa bicicleta, tanto era minha como Natália, a gente compartilhava a mesma bicicleta. E o começo era difícil, o começo era muito ruim, quando a gente tentava, né, porque a gente é acostumado com as rodinhas, quando a gente vai pedalar, a bicicleta vai reta e a gente vai sem destino. Mas quando a gente tira a rodinha inicialmente, o que é que acontece? Quando a gente senta na bicicleta, aquela bicicleta ela fica desequilibrada, fica muito ruim pra gente se equilibrar e conseguir manter. Aí a gente dá aquelas pedaladas meio cambaleantes, cai. Muitos arranhões foram precisos para que depois a gente conseguisse se equilibrar, que eu, no caso, né, conseguisse me equilibrar e voasse aí na bicicleta. Não literalmente, claro, né? Mas conseguisse andar e hoje isso se tornou algo tão fácil que você até esquece, porque o prazer, né, de ter aprendido a andar de bicicleta se torna muito maior do que a dificuldade daquilo que era ruim, de não conseguir se equilibrar. E assim é na nossa vida, quando a gente decide fazer a opção por um método natural, como, por exemplo, o método de ovulação Millis. Muitas mulheres sentem muitas dificuldades no início. Eu sou uma delas. Eu digo a vocês que para mim foi muito ruim. Por quê? Porque eu não conhecia o meu corpo. Eu nunca tinha escutado falar em muco cervical. Eu não sabia que eu poderia me sentir seca, que eu poderia me sentir molhada. Eu, às vezes, pensava que aquilo que eu via durante certo período do meu ciclo era até uma doença, não era algo natural do meu corpo. Então, esse processo foi ruim no começo. E a gente não pode, né, tirar essa realidade. Mas depois que entrou na minha rotina, que eu aprendi, que eu fui galgando esse caminho, que eu descobri que não era de uma hora para outra, mas que se tornou bem mais fácil a partir do momento em que eu me acostumei com aquilo, que aquilo virou rotina na minha vida. Hoje eu não consigo nem lembrar. Lembro agora, quando fui gravar esse vídeo aqui para vocês, dessa dificuldade que eu sentia, né? De como eu dizia, meu Deus, isso não é para mim, eu não vou conseguir. E essa é uma realidade de muitas mulheres que a gente vai iniciar os atendimentos. Mas eu digo a você hoje, aquilo que parece ser ruim no começo, depois melhora e melhora significativamente e gera mudança de vida. Então você hoje que deseja viver que está vivendo, na verdade, esse processo de querer engravidar, que está dentro desse caminho, o que pode parecer hoje ruim, depois vai se tornar muito melhor. Acredite nisso, confie, porque é assim. Porque tudo na nossa vida é assim. A gente não aprende de uma hora para outra e as coisas não se tornam fáceis. Mas quando melhora, melhora de verdade. E ajuda bastante. Então, não esqueça disso. Aquilo que parece ruim hoje vai se tornar muito melhor. Assim é com o método natural, quando você decide utilizar, quando você decide introduzir ele na sua vida. Não se desespere e não pare na primeira parte dessa frase,
que parece ruim antes de melhorar, né? Antes de melhorar, vá para o vai melhorar, vai ficar muito melhor. Porque assim, você pensando positivamente, o seu positivo, ele de fato vai chegar. Certo? Fiquem com isso nesse vídeo de hoje. E vem com a gente engravidar naturalmente.